Meus irmãos, não tem alternativa. Se eu não seguir as instruções, ou se eu não enxergar por onde ando, eu vou fazer errado. Lá na casa pastoral, para o meu carro sair, o portão ele é mais ou menos na medida de um carro normal. Como o meu carro ele é um pouco mais esticado, ele tem que sair exatamente de uma forma que não pegue nem de um lado e nem do outro. E deu a neblina e o espelho ficou todo embaçado. Eu abri a garagem e eu falei, eu vou sair. Mas aí ele tem aquele apito, conforme a gente vai na marcha ré, e ele começou a apitar na hora errada. Porque eu falei, ué, mas eu nem cheguei ali direitinho. Aí quando eu olhei, faltava isso para eu bater a lataria no portão, porque eu não enxerguei direito. Quando eu limpei o espelho e olhei certinho, eu aprumei o carro, saí sem dificuldades. Isso me faz lembrar um texto da palavra de Deus, que também nos mostra que a maioria dos nossos erros está por falta de iluminação no nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que esse texto quer dizer? Ele quer dizer que para iluminar os meus pés e iluminar os meus caminhos, não é de um farolete que eu estou precisando. Eu estou precisando de Bíblia. Eu estou precisando da palavra de Deus, porque é ela que vai iluminar as decisões que eu tomar na minha vida. Por exemplo, a Bíblia tem orientações seguras para um casamento feliz e para toda a vida. Ela orienta como fazer. A Bíblia tem orientação segura sobre como educar os nossos filhos. Ela diz como fazer. A Bíblia nos mostra como ganhar a vida, não dever nada para ninguém e ainda ser próspero. Ela orienta a respeito disto. A Bíblia nos fala sobre como atravessar as provações, as tentações, as dificuldades e ainda sair vencedor de todas estas crises. Ela nos orienta. No entanto, como ela é um farol, como ela é a luz, quando o crente não segue a sua iluminação, quando ele não segue o seu clareamento do caminho, o que acontece? Ele vai bater nos portões da vida e vai amassar a sua própria existência. Qual é o resultado? O resultado é que esse crente, que deveria viver uma vida modesta, sem dever nada para ninguém, deve o mundo, o fundo e o seu reino. Este crente, que deveria casar-se para toda a vida e ser feliz, ele interrompe o seu matrimônio, destrói a vida das crianças que foram geradas e não tem mais nenhuma felicidade senão remédios para passar este tempo. O crente que não olha para a luz da palavra de Deus, o que
que acontece com ele? Ele perde o rumo da vontade de Deus e passa a fazer a sua própria vontade. Quantas vezes eu quis brigar com o GPS? O GPS dizia, o GPS não é perfeito, mas eles foram bem melhorados. Mas às vezes o GPS diz, olha, vira aqui, sobe aqui, vai ali. Eu disse, mas tem um jeito de fazer assim que é muito mais rápido. Quando eu ia pelo outro lado, a rua estava fechada. Ele sabia, eu não sabia. Se eu tivesse seguido a sua orientação, eu teria chegado no meu destino na hora certa. Mas como eu quis seguir a minha própria vontade, eu não cheguei. Assim também tem sido a nossa vida, quando ao invés de fazer a vontade de Deus, nós ousamos querer fazer apenas a nossa vontade. Por exemplo, a Bíblia diz que a vida conjugal começa na fé. É um compartilhamento da fé. Ou seja, para eu ter uma felicidade conjugal com o meu cônjuge, ele deve desfrutar da mesma fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo que eu desfruto. Mas aí, eu acho a moça bonitinha, ela talvez seja rica, ela talvez tenha influência, e eu deixo a palavra de Deus de lado, e vou seguir os meus próprios conceitos, dizendo, Deus vai abençoar. E aí então, eu firmo um relacionamento que não foi orientado e direcionado por Deus. E o que acontece? A minha vida vai à bancarrota. Veja o que está escrito em outro texto, no texto que está em Mateus, capítulo de número 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus Cristo disse que quando nós não seguimos a palavra do Senhor, nós não apenas tomamos uma decisão ruim, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos algo que Deus queria que nós não tivéssemos feito. Muitas vezes os médicos dizem assim, por favor, senão a gente não consegue ter atenção, viu? Tá? Os médicos dizem assim, olha, tenha uma alimentação correta, caminhe, durma o período adequado, para evitar que tenha doenças. Aí a pessoa chega e diz assim, não, eu vou fazer do meu jeito porque eu sou forte. Aí o que acontece? A doença vem e nós procuramos um médico. E o que o médico diz? Agora, ao invés de prevenir, eu terei que remediar. E é desta maneira que a maioria de nós procura Deus. Não para prever os problemas que poderíamos ter se não seguíssemos a vontade de Deus, mas procuramos a Deus para remediar os estragos que nós fizemos com o nosso próprio comportamento. Deus não queria isto. Deus disse que na sua santa palavra que nós poderíamos contar com a sua bênção sobre toda a nossa vida se fizéssemos as decisões certas, as escolhas certas, as orações certas, disséssemos o sim certo e o não certo. Mas como nós quisemos fazer do nosso jeito, então a colheita não é aquela que nós deveríamos ter colhido. Exemplo, nós muitas vezes achamos que é natural um adolescente desviar-se do Senhor quando chega numa determinada idade. É jovem, é adolescente, ele vai para o mundo e ele faz parte da vida. Não faz não, Senhor.
Eu fui adolescente, foi na minha adolescência que eu me converti a Cristo. Onde está na palavra de Deus que há um hiato, onde nós temos a liberdade de dar uma saidinha e depois o retorno? O retorno muitas vezes não acontece. O retorno muitas vezes é duro. Fomos lá hoje na clínica e vimos jovens fortes, saudáveis, jovens que tinham tudo para serem grandes trabalhadores, grandes pais de família, grandes e operosos, prósperos. Estão fazendo o quê? Perdendo a própria vida, tentando se desvincular de uma droga, de uma bebida que consumiu todos os seus desejos e todos os seus sonhos. Por quê? Porque erraram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu conheci um irmão que devia na praça toda, era membro da igreja, e um dia ele me procurou. Ele falou: pastor, eu exerço aqui na igreja cargo de liderança, mas as pessoas não sabem da minha vida financeira, e eu não aguento mais esse peso em mim, eu não aguento mais cobrança na minha casa, eu não aguento mais o meu telefone celular tocando o tempo todo, com o banco me cobrando, com a loja me cobrando, eu não suporto mais. O que eu faço? Então eu fui com ele a palavra de Deus em 1 João, quando diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele disse assim: mas pastor, o banco está querendo cobrar uma fortuna de mim. Eu disse: eu vou com você no banco. E eu fui ao banco, era um Bradesco. Cheguei junto do gerente, ele era branquinho, estava vermelho que nem uma pimenta. Ele falou: mas pastor, eu tenho que fazer isso? Eu disse: menino, você não se diz chamado para o ministério? Um crente não deve dever, muito menos um pastor. Então agora você vai acertar a sua vida. Fui lá no gerente, falei: olha, senhor gerente, eu conheço um pouco de banco, e eu conheço da conta perdas e danos, e eu conheço que o senhor vai, no fim das contas, ele não vai pagar, isso vai cair em perdas e danos, ele vai ficar com o nome sujo 5 anos, para depois sair disso, mas ele é um homem de Deus e ele não quer fazer isso. O senhor faz favor de tirar esses juros exorbitantes e fazer um negócio decente aqui para ele pagar em suaves prestações que ele vai honrar. Se ele não honrar, eu dou um jeito. Ele falou: o senhor faz isso, pastor? Eu disse: eu não vou precisar fazer isso, porque eu creio que você vai seguir a luz da palavra. Então, o gerente fez lá, era uma dívida de 50 e não sei quantos, caiu para 12. Rachou em 20 vezes. Eu falei: agora você vai pagar. Ele falou: agora eu pago. Então você vai virar a sua vida e vai seguir a palavra que diz: a ninguém devais coisa alguma senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Ele não só pagou aquela dívida, como comprou um carro e passou a ser um trabalhador de aplicativos, e hoje ganha muito bem a sua vida com aqueles aplicativos, sem dever nada para ninguém. Há uma maneira da gente se livrar dos problemas e das bobagens que nós fizemos. É fazer da palavra de Deus lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ter prudência, é ter sabedoria. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aonde é que eu vou descobrir o temor do Senhor? Nas páginas da Bíblia Sagrada. É aqui que eu vou aprender como eu devo tratar o meu cônjuge, como eu devo falar com meu filho, como eu devo tratar um vizinho que me atormenta, como eu devo tratar o meu patrão que não me paga, como eu devo tratar o meu funcionário que é mal educado, como eu devo tratar o meu irmão que é enjoado, como eu devo tratar a minha família. É na palavra de Deus, porque ela vai iluminar os meus passos, e aí eu não vou bater mais em nenhum muro
que estiver no meu caminho, porque eu vou mirar direitinho e Deus vai abençoar os meus caminhos. Se eu fizer isso, se o irmão fizer isso, se o irmão reconhecer que as decisões erradas que tomou não foram apenas más decisões, foram pecados. Errais, erro é pecado. Você não observou a Escritura Sagrada. Diga: Deus, eu pequei. Não inventa moda, não dê desculpas. É a síndrome de Adão. Adão, o que fizeste? A culpa é da mulher. Mulher, o que fizeste? A culpa é da cobra. Se Deus perguntasse: cobra, o que fizeste? A culpa é do Senhor que me criou. Nós transferimos, nós terceirizamos. Não. Nós temos que dizer: pequei contra o Senhor, como Davi fez. Pequei contra o Senhor. E a palavra foi: também o Senhor já perdoou o teu pecado. As consequências, infelizmente, ficam, e teremos que conviver com elas. Alguém que destruiu o seu corpo com drogas terá problemas de saúde. Destruiu o seu corpo com a cachaça terá problemas de saúde. Destruiu a sua família e o seu casamento até que a morte nos separe, terá infelizmente que enfrentar essa realidade. Mas se agarrará no Senhor e dirá: não te deixarei enquanto não me abençoares. E viverá uma vida abençoada pelo Deus Todo-Poderoso, onde a glória da segunda parte da vida será maior do que a glória da primeira parte. Onde as bênçãos do concerto com Deus serão maiores do que todas as outras bênçãos quando você não tinha tido o verdadeiro concerto com Deus. Santidade ao Senhor. É disto que estamos falando. Façamos da Bíblia a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Não do programa de domingo à tarde que emporcalha o seu ouvido e o seu olhar na sua casa. Não da novela que estilhaça os valores familiares que você aprendeu na palavra. Não dos filmes imundos e nojentos que o cinema vai trazer para você ir assistir. É a palavra. Santidade significa junto de Deus, longe do mundo. Mas se você ficar junto do mundo, tenha certeza, ficará também longe de Deus. Não dá para ficar perto dos dois. Não tem jeito. Portanto, como diria Josué, não o meu, mas o da Bíblia. O meu ainda não diz nada, mas o da Bíblia diz: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos amorreus, dos egípcios, qualquer deus aí, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço por você ter vindo aqui assistir a mais uma mensagem. O nosso canal vive da fé no Senhor. Nós não somos monetizados. Nós oramos a Deus para que Ele supra as nossas necessidades para nos mantermos no ar com qualidade. Se Deus tocar no seu coração para que você seja um daqueles a quem Ele usa para manter este canal no ar, o caminho está aqui. Este Pix é a ferramenta com a qual você pode associar-se a nós no afã de proclamar a santa palavra de Deus. E se assim o fizer, nós diremos a você com muita gratidão, muito obrigado. Veja outras sugestões de vídeos
e aguarde a nossa próxima mensagem para a glória de Deus. Tchau!